Durante o processo da greve, da mobilização dos bombeiros e da polícia aqui no Rio, quando houve a prisão dos dirigentes e a repressão que se abateu sobre a categoria, o governador Sérgio Cabral orientou que fossem abertos procedimentos disciplinares contra a grande maioria dos dirigentes e das pessoas que de alguma forma tiveram participação no movimento. Isso gerou uma repressão muito forte. Vários trabalhadores, bombeiros e policiais militares foram acionados aí por esses pares e ao final alguns foram excluídos, outros foram presos, enfim, as punições foram as mais diversas possíveis. E a base para que o governador fizesse isso foi um decreto, não sei se vocês lembram, ele soltou um decreto que diminuía o tempo dos prazos regimentais do Estatuto, das corporações, ele diminuiu os prazos regimentais, o que permitiu com que os processos fossem feitos durante o Carnaval, o que inclusive não garantiu o direito de defesa de várias pessoas que não conseguiram articular, advogados, enfim. Nós fizemos um operativo com os advogados dos sindicatos, das entidades, mas é verdade que vários trabalhadores tiveram seus depoimentos tomados, sem a presença de uma defesa técnica. Os advogados não puderam. Ineditamente aqui no Rio de Janeiro, a Defensoria Pública, que acompanhava o processo desde da questão do quartel central, a Defensoria Pública se declarou, véspera de Carnaval, incompetente para continuar seguindo na defesa dos trabalhadores dos bombeiros e da Polícia Militar. Inclusive, o procurador, era Luiz Felipe, o nome dele, o procurador Luiz Felipe, que desde o primeiro momento estava atendendo aí as duas categorias, foi literalmente transferido para a Zona Oeste, sofreu repreensão dentro da Defensoria Pública. Foi uma coisa inédita. Uma Defensoria Pública que existe para defender as pessoas, particularmente os mais necessitados, e simplesmente a Defensoria abriu mão da defesa desses trabalhadores. Então, vários deles foram às comissões sem a defesa, o que objetivamente prejudicou essa defesa e, obviamente, prejudicou o resultado. O nosso mandato e o partido aqui no Rio de Janeiro, nós entramos com duas ADINs no Tribunal de Justiça aqui do Rio. Uma ADIN do mandato, Jamila Rocha, e uma ADIN do PSOL. As duas ADINs com argumentações diferenciadas. E essas duas ADINs, elas foram anexadas e hoje no tribunal começou o julgamento. O relator das ADINs, enfim, dos dois pedidos que nós fizemos, deu favorável a nós. O relator diz que o decreto do governador é inconstitucional, e que todos os atos administrativos gerados a partir do decreto são inconstitucionais também. Houve um debate no tribunal, a maioria dos desembargadores estavam favoráveis ao relator, o desembargador Ferdinando, e já quase no momento da gente abocanhar a decisão, foi feito um pedido de vista pelo desembargador Najib, Mas, independente desse pedido de vista, que nós achamos que é para ganhar tempo, o posicionamento do tribunal, de todos os desembargadores que falaram, foram favoráveis a nós. O que significa isso? Primeiro, significa que nós temos que articular uma ação política sobre o desembargador, para apressar o mais rapidamente essa vista. Segundo, significa que, se nós tivermos o decreto do governador dado como inconstitucional, todos os atos, as prisões, as expulsões, todos os atos praticados nos inquéritos administrativos durante o Carnaval, durante aquele período, todos eles serão nulos. Então, não é qualquer decisão que a gente vai seguir. É isso, galera. Então, assim, nós dependemos agora, depois nós temos que sentar aí os companheiros da polícia, os companheiros bombeiros, a gente precisa sentar para construir uma ação política que tem que ser pensada junto com o advogado, enfim, no sentido da gente chegar junto para ter essa decisão, já que
pelas declarações que foram dadas agora no processo, a maioria dos desembargadores estão por essa inconstitucionalidade. Bom, uma boa notícia, pé no prego, pé no ovo, não tem nada resolvido, mas também tem uma luz no fim do túnel, tá certo? Toque cautela, canja de galinha e cautela não faz mal a ninguém. Então eu vou passar agora para um dos dirigentes políticos do meu partido que mais me inspiram, uma pessoa que eu sempre recorro a ele para pedir conselhos, cara dele, uma pessoa que admiro muito, que eu acho que tem uma experiência política muito, muito grande e pode ser uma pessoa que pode ajudar muito a essa organização que nós queremos fazer de um setor de segurança pública do partido. Acho que é uma pessoa que pode nos ajudar muito na elaboração de uma política, que nos coloque aí a serviço de uma segurança pública voltada para a população, voltada para o trabalhador e não para os governos e seus interesses privados. Então, o Wilton mestre, para mim, eu acho que a gente tem que ouvir com bastante atenção. Como que essa intervenção diferente da que foi feita especificamente pelo Daciolo e pelo Tenente, porque eu quero fazer uma intervenção política. E por que eu quero fazer uma intervenção política da questão militar? Por uma razão simples. Não sei se vocês sabem, eu sou militar caçado de 64. Eu pertenci ao grupo de oficiais na Marinha que era integrado com as forças democráticas legalistas que apoiavam o governo João Goulart. Eu era da parte do corpo das Forças Armadas que tinha uma identidade naquele momento com os movimentos sociais, com a central sindical e com os partidos de esquerda. E isto era uma parte que não era pequena, era uma parte representativa e importante da sociedade. Então, essa experiência da cassação se junta na minha vida política a algo que eu observei depois na convivência com aqueles militares que me caçaram. Aqueles militares que me caçaram, cabeça de direita, coisas do gênero, de repente me surpreendi na campanha do Senado, companheiros meus que encontraram no Leblon, um dos sujeitos que colocou revólver na minha frente, no Princesa Leopoldina, dizendo, olha, o sujeito estava com sol na camisa, então esse cara se aproximou, dizendo, olha, eu sou um almirante, até o nome dele, um almirante da reserva, eu quero que você diga ao Milton Temer que eu botei ele para o Senado. Não porque eu concorde com ele em todas as posições dele, mas porque eu vejo com a vida que a coerência e a manutenção de princípios é uma coisa muito importante. O cara da direita. O que eu quero dizer com isso? Quando começou a acontecer aqui no Rio de Janeiro o movimento dos bombeiros, Janira me chamou para uma conversa, antes que a coisa tivesse pipocado, Daciolo estava já na clandestinidade. Me chamou para uma conversa com Daciolo, exatamente com essa perspectiva. Eu quero que você fale como militar com o Daciolo. E eu disse ao Daciolo que, senhora Daciolo, esse movimento é fundamental, mas uma coisa é básica internamente. Primeiro, vocês têm que internamente julgar tudo que for possível para não quebrar a hierarquia. Por que eu disse isso? Porque no golpe de 64, uma das principais coisas que virou um amplo setor neutro das Forças Armadas foi a ideia de quebra da hierarquia. Se você fizer a coisa batendo continência, mas mantendo uma posição, você certamente vai manter imobilizado os setores dentro do Corpo de Bombeiros que estão com você, têm interesse que você ganhe a luta, mas não têm coragem de estar contigo. Eles não vão ficar contra. Isso se estende ao conjunto da sociedade. Vamos lembrar por que houve o êxito do movimento dos bombeiros naquela ocasião. A quantidade imensa de fita vermelha nos espelhos dos carros, das bicicletas, as pessoas andando com fitinha vermelha na lapela, a praia de Copacabana lotada na solidariedade dos bombeiros. Porque naquele momento, os bombeiros souberam mostrar à sociedade que a luta específica deles não era uma luta corporativa. Era uma luta que interessava ao conjunto da sociedade. A sociedade
sociedade passou a ver naquele momento o seguinte: esses que estão fazendo a greve são os bombeiros íntegros, que não estão nas corrupções, não estão nas mangaleiras, não estão nas licenças clandestinas, nem estão nas empresas privadas que fazem as negociatas por fora. Isso para nós, então, tem que ser uma lição. Principalmente para quem está na Polícia Militar, que é muito complicado. E por que isso? Eu digo isso por ter sido da Marinha, porque Polícia Militar, diferentemente do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Forças Armadas são instrumentos do regime capitalista, não para proteger a cidadania. Eles são ideologicamente formados para defender a propriedade, por via transversa, defender o grande capital. Eles são instrumentos de operação, na verdade, para tratar daquilo que, entre aspas, se chama de inimigo interno. Quem é o inimigo interno? É aquele que luta por democracia, é aquele que luta por uma sociedade mais justa. Lembre o amplo período da ditadura, o que foi isso? E na Polícia Militar, como nas Forças Armadas, eu falo isso com a tranquilidade, ou seja, eu estou no mesmo problema das Forças Armadas. Nós não somos vistos com simpatia por aqueles que lutam por uma sociedade melhor. Então a nossa luta, por que isso? Porque objetivamente, o que ocorre? Quando o policial militar faz greve, na cabeça da sociedade ocorre uma coisa bizarra. Peraí, mas esse cara que está em greve agora e está pedindo minha solidariedade é o cara que me baixa a porrada quando eu estou em greve. E eu digo isso para chamar a atenção daqueles que, como vocês, estão pensando alternativas, inclusive essa alternativa progressista da junção das polícias. Eu digo isso para dizer o seguinte: enquanto se mantiver essa ideia, é muito difícil que o movimento da Polícia Militar consiga a solidariedade que os bombeiros conseguiram naquela situação. E como é que se evita isso? Agora na Espanha, houve um exemplo recente. A Espanha está numa grande crise. E o que acontece nessa grande crise? Grande parte da sociedade, o povo que vive, que comprou apartamento à prestação por conta das chamadas políticas de crédito que estão muito em moda no Brasil, taxas de juros, etc. e tal, de repente o que ocorre? Os bancos começam a pipocar, a situação começa a encrespar, eles começam a não poder pagar a hipoteca e estão tendo que devolver as suas casas e, mais ainda, continuando a pagar o financiamento. Então o índice de suicídios é brutal. O que fez o sindicato de polícia na Espanha? Tirou uma nota dizendo: o nosso papel não é votar nem promover despejo de quem está sendo atacado por essa ordem. Isso dá uma autoridade a esses policiais espanhóis. Por que eles fizeram isso? Porque eles estão vendo que a médio prazo eles serão vítimas iguais àqueles trabalhadores que agora estão sendo varridos. Porque quando começa a se falar em corte de despesa do Estado, o tenente estava fazendo a conta aqui, eu me lembrava, 46 bilhões, não é nada realmente, quando a gente pensa que metade do orçamento, hoje, metade não, 660 milhões do orçamento são dedicados a pagar renegociação de uma dívida nunca auditada que vai enriquecer os banqueiros ainda mais. Os banqueiros não param de enriquecer, não param de se panturrar. E são, lamentavelmente, como você observa bem, é na proteção dos banqueiros que grande parte do serviço da Polícia Militar é feito. Então é preciso, fundamentalmente, que a partir de nós, que temos uma concepção democrática do papel das Forças Armadas, consigamos para a Polícia Militar a imagem que os bombeiros naturalmente já têm. Eles são salva-vidas. A PM, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, são os que matam, são os que atacam, são os que entram com caveirão em cima das comunidades carentes, porque ninguém entra de caveirão em banco ladrão. Ninguém entra de caveirão em evasão de divisa em quem mora na Avenida Vieira Soto. Ninguém entra de caveirão em escritório de vidro escuro, ali na Avenida de Rio Branco, onde as grandes maracutaias estão feitas. Nenhum policial militar recebe ordem para entrar de caveirão ali. No entanto, lamentavelmente, consegue incutir na cabeça de grande parte
esses policiais militares que é normal eles entrarem numa comunidade dando tiro. Então, isto cria um problema sério na mobilização para a defesa dos interesses dos policiais militares. Por quê? Como é que nós... não existe vitória corporativa. A vitória tem que ter apoio social. Então, nós que somos o setor, que evidentemente somos vanguarda, eu digo isso porque eu frequento meus ex-colegas de turma. Eu tenho paciência de ouvir aquele papo de direita, muquirana, mas eu vou lá discutir, eu vou lá debater. Então os militares, os policiais militares, que estão nessa luta, que estão no PSOL, que se aproximam do mandato, como o da Janira, do Chico e do Randolfo, têm que ter a consciência que o trabalho deles dentro da tropa é mostrar o seguinte: nós estamos aqui para proteger a cidadania. O conceito de polícia não pode ser mais aquele que gerou a fundação da Polícia Militar, que era de caçar escravo. Não pode ser mais esse. O conceito de polícia não pode ser o de pegar aquele que vai trabalhar na polícia porque está desempregado e transformar ele num soldado para dar porrada em desempregado que está procurando emprego. Nós temos que explicar para os nossos companheiros, nós temos que fazer esse trabalho, para quê? Para que as nossas lutas específicas tenham apoio popular, tenham apoio social. Aí nós ganhamos a parada. Se você chegar para qualquer um da sociedade e dizer, PEC 300, piso, salário mínimo, salário básico para os militares, polícia militar em todo o país, eu quiser que se dane. A reação é essa. E aí não consegue. Isso não pressiona os deputados. Os deputados que trabalham nisso são deputados da categoria, são deputados que disputam o voto da corporação, mas o conjunto do Congresso não disputa o voto da corporação, disputa o voto da sociedade. E para vocês terem maioria, falar com o tenente, com o capitão, com o tenente-coronel, com o coronel, para que ele entenda que a polícia não pode ser instrumento apenas de controle e apoio dos interesses do grande capital. A polícia tem que ser, sobretudo, proteção da cidadania. E de forma uma baita aula. Cada um que falou aqui, Daciolo, Delima, Janira, Milton, Randolph, trouxeram uma contribuição absolutamente rica. Para mim está esse 8 de abril, 8 hoje, né? Abrindo minha cabeça para muitas questões fundamentais desse país. Porque como eu sou um dos muitos aqui que cresceu na ditadura, colocando inclusive o aparato da força do Estado contra a população, a gente repensar hoje, pleno século XXI, em 2013, o papel da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, dos agentes penitenciários, e todo esse segmento que é, na verdade, um só, é fundamental. E muitas coisas foram colocadas aqui de maneira muito importante, criativa. A cabeça é redonda, arredondada pelo menos, para que as ideias possam circular. Eu sou filho de piauiense, a gente tem cabeça chata, chata nada, cabeça grande, sinal de inteligência. Para pensar, sobreviver. Eu estava pensando aqui, o Daciolo começou me ensinando que o regulamento dos bombeiros no Brasil inteiro é de 1985. Está superado, anacrônico, fora do tempo e do espaço. 3 anos antes da Constituição Cidadã de 88. Isso está fora de lugar, está superado. Mas vejam vocês, as ditas autoridades aqui do Rio de Janeiro, eles foram ágeis em reprimir ao arrepio da lei, inclusive, de maneira totalmente ilegal, mas são tardios e lentos em atualizar a lei. Por quê? Esse anacronismo continua servindo a política discriminatória deles contra a PM, os bombeiros e quem quer que se insurja por causas justas.
Então eles são legisladores do atraso do reacionarismo. Por outro lado, essa sala aqui do Sindespério está cheia, depois de tudo o que vocês sofreram, é um baita exemplo. Eu estou vendo aqui, se pudesse fazer uma figuração, um cedro do Líbano, madeira de lei, mangueira centenária, seringueira, árvore de raiz profunda. Por que Cabral e seu timinho chinfrim tentam acabar com vocês, cortar, impedir qualquer manifestação, que foi, nesse tempo que ele estava no governo, a que mais incomodou. Agora, tão vergonhoso era acabar com aquele escândalo, 14º, 15º salário. Mas não é que volta e meia. Os camaradinhas estão fazendo operação tartaruga e greve para ter emenda paga, para ter sua base eleitoral ali de votos acertada. Ora, se setores privilegiados, que têm plenas condições de exercer a sua função pública, alguns ainda roubam apesar disso, mas se eles podem fazer a sua reclamação, o seu protesto, volta e meia, a alta cúpula do judiciário está pedindo aumento, por que o trabalhador, ainda mais que coloca a vida em risco, isso não é brincadeira não pode reivindicar, não pode se sindicalizar, não pode lutar? Pode sim, e nós vamos dizer isso na lei. A luta faz a lei, isso eu aprendi na vida. É difícil? É. Os setores conservadores vão reagir? Vão. Mas olha, esse é o melhor caminho e exemplar. Essa reunião aqui, as propostas que eu ouvi do Benito, do Daciolo, de vocês, o processo de construção dessa proposta de emenda constitucional está sendo um exemplo para o país. Não é a cabeça iluminada de um senador, de um deputado, ou mesmo de um partido político com representação na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. É um movimento coletivo. A gente não está inventando nada, a gente está recebendo de vocês, a partir de discussões de quem vive a situação, de quem exerce a profissão, de quem sabe onde o calo dói porque usa o sapato, e a partir daí, recebendo essa matéria, a gente dá o tratamento legislativo e coloca para tramitar. Essa é a forma democrática de fazer a lei justa, de fazer a lei boa, de fazer a lei necessária. Por isso eu disse, a luta faz a lei. E não a lei existe para reprimir as lutas, como muitas vezes as classes dominantes usam. Por isso eu estou agradecendo vocês. Quero estar a serviço dessa causa, pelos bens dos meus próprios filhos e até netos que eu já tenho também. Vamos juntos.